Fala galera, beleza? Eu sou o professor Gustavo e você está no canal Questões de Matemática. Nessa aula resolveremos estes exercícios aqui, temos essas funções, né? E queremos encontrar o domínio de cada uma delas. Como que nós fazemos, por exemplo, para encontrar o domínio dessa primeira função aqui, ó? Bom, como ela é dada por y ou f de x, né, igual a 1 sobre x mais 2, então esta parte aqui de baixo, ó, da fração tem que ser diferente de zero, né? Nós não podemos dividir um número por zero, né? Então, x mais 2 tem que ser diferente de zero. Logo, o x tem que ser diferente de menos 2, né? Porque se a gente colocar o menos 2 aqui no lugar do x, ó, menos 2 mais 2 dá zero. Em outras palavras, o domínio dessa função vai ser formado por todos os x pertencentes aos reais, tais que o x é diferente de menos 2, né? Então, este é o domínio desta função aqui. Vamos agora encontrar o domínio da segunda função. Neste caso, a raiz quadrada de um número ela é positiva, mas o número que está dentro dessa raiz também tem que ser positivo, né? A gente sabe que o x menos 5, né? Ele tem que ser positivo ou também ele pode ser igual a zero, né? Raiz quadrada de zero vale zero, está bem definida. Como o x menos 5 tem que ser maior ou igual que zero, então o x tem que ser maior ou igual que 5, né? A gente passa esse menos 5, né, para o outro lado da desigualdade, ele passa para lá com o sinal trocado, passa com o sinal positivo. Logo, o domínio da nossa função é formado por todos os x pertencentes aos reais, tais que o x é maior ou igual a 5. E este é, portanto, o domínio de nossa função. Vamos para o terceiro exemplo. Neste caso, né, veja que 1 está sendo dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais 1. Então, ó, a raiz quadrada de x quadrado mais 1 tem que ser diferente de zero, porque tudo isso aqui está abaixo da fração, né? Então, a gente sabe que x quadrado mais 1 tem que ser diferente de zero, mas para que isso aqui seja igual a zero, o x ao quadrado mais 1 deveria ser igual a zero, né? É o único jeito da raiz quadrada de um número ser zero é quando o número que está dentro é igual a zero. Então, x quadrado mais 1 tem que ser diferente de zero, e na verdade, o x quadrado mais 1 ele tem que ser positivo, né? Por quê? Porque a raiz quadrada de um número, ela só vai poder admitir um número aqui dentro que seja positivo. Então, x quadrado mais 1 tem que ser positivo, e isso é positivo realmente para todo x, né? Por quê? Porque qualquer número que a gente colocar aqui, o x quadrado vai ser positivo, né? Ou igual a zero, né? Se a gente colocasse, por exemplo, x igual a zero, zero ao quadrado seria zero, zero mais um seria positivo. Se a gente colocar x igual a menos 2 ao quadrado vai dar positivo. Menos 2 ao quadrado dá 4, né? 4 mais um dá 5. Então a gente percebe que este número, na verdade, é positivo para qualquer x que a gente coloca ali. Então, o domínio dessa função é todos os reais, né? Qualquer número real vai ser possível colocar aqui, ó, né? Então temos que no exemplo da letra dessa terceira questão, dessa terceira função, o domínio são todos os reais. Vamos para o penúltimo exemplo. Neste daqui, ó, temos que a raiz cúbica de 2x menos 1 tem que ser diferente de zero, né? E agora a gente não precisa se preocupar com o que está dentro, né? Raiz cúbica, ela admite tanto números positivos aqui, ó, como números positivos como negativos, né? Nós só devemos tomar o seguinte cuidado, né? O cuidado é que 2x menos 1 tem que ser diferente de zero, porque 2x menos 1 igual a zero implicaria que a raiz cúbica de zero é zero e 1 dividido por zero ó, não é admissível. Mas
Se 2x menos 1 é diferente de zero, então 2x é diferente de 1, né? Eu passei esse menos 1 para o outro lado aqui, ó. Ele vai com o sinal trocado, né? Daí fica 1. Então x tem que ser diferente de 1 sobre 2. Esse 2 passa para cá, dividindo. Ou seja, o domínio dessa função é formado por todos os x pertencentes aos reais, tais que o x é diferente de 1 dividido por 2. Vamos para este último exemplo aqui. Vamos fazer aqui em cima. Então perceba, ó, dessa primeira parte de raiz quadrada de x, nós temos que o x tem que ser maior ou igual que zero, né? E da segunda parte, desta parte aqui, ó, o x menos 4, ele tem que ser maior ou igual que zero. Daqui, a gente tira que o x tem que ser maior ou igual a 4. Então, nós temos essas duas conclusões, que o x é maior ou igual a zero e, ao mesmo tempo, o x é maior ou igual que 4. Para essas duas, para essa primeira desigualdade e essa segunda desigualdade serem satisfeitas ao mesmo tempo, isso significa obrigatoriamente que o x tem que ser maior ou igual a 4, né? Porque o x não pode, por exemplo, estar entre 0 e 4, porque se ele estiver entre 0 e 4, obviamente, né, o x não seria maior ou igual que 4. Ele também não pode ser negativo. Então, o domínio desta função é formado por todos os x pertencentes aos reais, tais que x é maior ou igual a 4. Nós temos mais um exemplo, um exercício bem interessante, ó. Neste quadro, ó, temos dois exemplos de duas funções interessantes. A primeira função, ela é dada por essa expressão aqui, ó, raiz quadrada de x menos 1 dividido por x mais 1. E a segunda é diferente, né? Raiz quadrada de x menos 1 dividido pela raiz quadrada de x mais 1. Então, a gente vai conseguir mostrar com este exemplo que o domínio dessas funções elas são distintos, né? Porque muita gente que pensa que fazer A dividido por B é sempre a mesma coisa que fazer raiz de A dividido por raiz de B. A gente tem que tomar um certo cuidado aqui por causa dos sinais dessas coisas, né? Então, vamos tentar encontrar o domínio primeiro desta função aqui, ó. Neste caso, ó, perceba o seguinte, né? Que toda essa expressão aqui, ela está dentro da raiz, né? X menos 1 sobre x mais 1 está dentro da raiz, então tudo isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, né? Tudo isso aqui tem que ser maior ou igual que zero. Mas a parte de baixo que está aqui, ó, essa parte aqui de baixo tem que ser diferente de zero. Então duas coisas têm que ser satisfeitas, né? X menos 1 sobre x mais 1 tem que ser maior ou igual que zero e x mais 1 tem que ser diferente de zero, né? A parte aqui de baixo tem que ser diferente de zero. Como que a gente faz agora para analisar os sinais dessa divisão aqui, ó? Porque a gente tem uma coisa dividida por outra dando maior ou igual que zero, né? Então eu vou fazer três retas aqui, ó. O que significam essas três retas? Eu vou colocar o menos 1 aqui, menos 1 aqui e 1 aqui, menos 1 aqui e 1 aqui. Vamos olhar primeiro só para esta função aqui de cima, essa função f de x igual a x menos 1, né? Nota que à direita do 1, né, se a gente colocar números que estão à direita do 1, para cá, né, essa parte de cima vai ser positivo. Por exemplo, se você colocar x igual a 2, 2 menos 1 dá positivo. X igual a 5, 5 menos 1 é positivo. Então, para cá, essa função aqui, ó, ela é positiva, né? Essa função aqui é positiva à direita do 1, né? E a esquerda do 1, ela vai ser sempre negativa. Qualquer valor para cá, ó, ela vai ser negativa. E no 1, exatamente no 1, ela vai ser igual a zero. Por exemplo, se a gente colocar x igual a menos 5, vai ser menos 5 menos 1, menos 6. Né? Para x igual a zero, ó, 0 menos 1, né, que está aqui assim, né, vai dar 0 menos 1 dá menos 1, que dá negativo. Então, para valores que estão à direita do 1, ela é positiva, e para valores que estão à esquerda do 1, ela é negativa. Agora vamos lá para essa função de baixo. Ó. Quando que x mais 1
ela é positiva, né? Ou maior ou igual que zero. Na verdade, ela não pode ser igual a zero, né? Mas tudo bem, vamos supor inicialmente que possa ser igual a zero. Então, o x tem que ser maior ou igual que menos um. Então, ela vai ser positiva para cá, ó. Para cá, do menos um ela vai ser positiva. E analogamente, né? Para cá, ela vai ser negativa. À esquerda do menos um ela vai ser positiva e à direita do menos um ela vai ser positiva. Então, quando a gente fizer agora o x menos um dividido pelo x mais um, se o x estiver à direita do 1, ó, a divisão vai ser positiva, né? Porque mais dividido com mais vai dar mais. Entre menos um e 1, a divisão vai ser negativa, ó, porque menos com mais dá menos. E à esquerda do menos um, a divisão vai ser positiva, porque menos com menos dá mais, né? Uma divisão de menos em cima com menos embaixo vai dar mais. Então, a gente quer os valores de x tais que isso aqui seja maior ou igual que zero, né? E o x tem que ser diferente de menos um. Então, o domínio vai ser isso aqui, ó. O domínio vai ser todos os x pertencentes aos reais, tais que o x tem que ser maior do que 1, né? Tem que ser maior do que 1. Não pode ser igual a menos 1, mas pode ser maior ou igual a 1, né? Porque no caso para x igual a 1, toda essa expressão aqui vai ser zero. Ou, né? Ou x é estritamente menor do que menos 1, porque para a esquerda do menos 1 a função é positiva, né? O resultado da divisão deu positivo, só não pode ser igual a menos 1 por causa dessa expressão aqui, ó, né? Então, este é o domínio dessa função inicial. É o conjunto de todos os x, tal que x é maior ou igual que 1, ou, né, x é menor do que menos 1. Vamos para analisar o domínio desta função agora. Então, olha só. Como temos raiz de x menos 1, logo x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Como x mais 1 está dentro de uma raiz, então x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Ou melhor, né? Ele não pode ser igual a zero porque embaixo, ó, embaixo a função ela não pode ser zero. Então, x mais 1 tem que ser estritamente maior do que zero. Daqui, a gente tira que x é maior ou igual a 1. E daqui, a gente tira que x é maior do que menos 1. Só que essas duas condições elas têm que ser satisfeitas simultaneamente, né? O x tem que ser maior ou igual que 1 e o x tem que ser maior do que menos 1. Para essas duas condições serem satisfeitas obrigatoriamente, teremos que o x necessariamente tem que ser maior ou igual que 1, né? Porque o x não pode ser menor do que 1, né? Embora o x aqui seja maior do que menos 1, ele tem que satisfazer isso e isso aqui ao mesmo tempo, né? Então, o domínio da nossa função é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que o x é maior ou igual que 1. Então, perceba que o domínio dessa função aqui, dessa segunda função, é só uma parte, né, do domínio da primeira função. A primeira função ela tem um domínio maior. Ó. Ela tem é a união, né, de duas semirretas, né? E aqui é uma semirreta apenas. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o domínio da função que eu estava na frente, né? Então, um grande abraço. Nos vemos na próxima aula. Até mais.